Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Neste episódio de Estrangeiros e Peregrinos, vamos refletir sobre a organização da igreja primitiva. E no final do episódio, darei a resposta à pergunta 781. As igrejas que se consideram cristãs diferem muito entre si. Ensinam doutrinas contraditórias, participam de trabalhos diversos, oferecem adoração de maneiras variadas e são organizadas de formas diferentes. Em todas essas questões, nosso desafio é de olhar para o modelo da igreja primitiva, descrita no Novo Testamento, e procurar imitar seu exemplo. Neste episódio, vamos focalizar a organização da igreja do primeiro século. Primeiro, vamos pensar sobre a organização no nível da igreja universal. Quando falamos sobre organização da igreja no sentido universal, podemos resumir o ensinamento do Novo Testamento simplesmente dizendo que Jesus é o cabeça da igreja e que cada pessoa que pertence a ele deve obedecer à vontade de Jesus. Efésios capítulo 1 e Colossenses capítulo 1 frisam essa posição exaltada de Jesus. Observe as implicações deste entendimento. No mundo religioso atual, existem muitas ideias e sistemas de organização que não vêm do Senhor. Ele não autorizou nenhum tipo de organização terrestre da Igreja Universal. Os homens têm tentado impor seus sistemas de organização para criar hierarquias mundiais e formar laços entre congregações. Desenvolvem estruturas complexas que Deus não autorizou nas Escrituras para fazer grandes obras sociais e missionárias. Alguns desses desvios do modelo da igreja primitiva começaram já no segundo século, pouco tempo depois da morte dos apóstolos de Jesus. Hoje em dia, observamos estas tendências bem desenvolvidas quando pastores de uma igreja supervisionam outras congregações e quando são convocadas conferências e congressos nos quais representantes de diversas congregações se reúnem para resolver questões para todas as igrejas representadas. Hoje em dia é muito comum ouvir sobre igrejas que têm suas matrizes e filiais, ou de congregações irmãs e congregações mães, mas esses conceitos foram criados pelos homens depois de Jesus revelar seu plano para a igreja. São acréscimos humanos, estranhos às Escrituras. Agora vamos pensar sobre a organização de uma igreja local. No primeiro século, igrejas locais foram formadas quando pessoas em um determinado local foram convertidas a Cristo e começaram a se reunir para servir ao Senhor. Depois de estabelecer grupos assim em algumas cidades, Paulo e Barnabé voltaram e presbíteros foram escolhidos em cada igreja, diz Atos 14, versículo 23. No Novo Testamento, os presbíteros são chamados também de bispos, e seu trabalho é de pastorear o rebanho de Deus. Atos capítulo 20 e 1 Pedro capítulo 5 mostram estes fatos. Enquanto muitas igrejas modernas fazem distinções entre presbíteros, bispos e pastores, a Bíblia usa estas palavras para falar das mesmas pessoas. Estas palavras na Bíblia não identificam pessoas em posições diferentes ou níveis em alguma hierarquia. Na Bíblia, não se encontra nenhuma igreja com apenas um presbítero, ou bispo, ou pastor. Nas igrejas dos Efésios e Filipenses, por exemplo, houve uma pluralidade de bispos, como pode ver em Atos 20, versículo 17, e Filipenses capítulo 1, versículo 1.
A prática comum de ter um pastor supervisionando sozinho uma igreja foi introduzida depois da época apostólica e sem base bíblica. Diáconos são servos especialmente qualificados e escolhidos para trabalharem sob a supervisão dos presbíteros, como observamos em 1 Timóteo 3 e Filipenses capítulo 1. Evangelistas ou pregadores são homens que proclamam o Evangelho. No Novo Testamento, eles não dominavam as igrejas, e sim pregavam a palavra do Senhor, como diz 2 Timóteo, capítulo 4. Eles ajudavam no ensino da palavra para equipar os santos para seu trabalho, Efésios 4, versículos 11 e 12. Eles orientavam as igrejas na constituição de presbíteros com as qualificações definidas por Deus, como observamos em Tito, capítulo 1. Mas as práticas comuns de chamar um pregador de o pastor e de lhe dar autoridade para governar uma igreja não têm base nas Escrituras. Quando examinamos as informações sobre as igrejas do Novo Testamento, observamos a simplicidade do plano de Deus. As hierarquias complicadas e políticas nas igrejas atuais vêm dos homens e não do Senhor. A pergunta 781. Em qual das suas cartas Paulo pediu para Evódia e Síntique pensarem do mesmo modo? Alternativas: A. Romanos, B. 1 Coríntios, C. Efésios ou D. Filipenses. A resposta certa, alternativa D. Filipenses. De Filipenses 4, versículo 2. Peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E a nova pergunta do dia, pergunta 782. Quais livros do Antigo Testamento relatam a vida dos profetas Elias e Eliseu? Alternativas: A. Gênesis e Êxodo, B. 1 e 2 Samuel, C. 1 e 2 Reis, ou D. Isaías e Miqueias. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. O desejo dos verdadeiros cristãos é de honrar o Senhor, servir a Deus. E para isso devemos prestar atenção no modelo dado no Novo Testamento para a Igreja do Senhor, inclusive a simplicidade da organização da Igreja de Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.